Olá, sou Lia Córdoba, do podcast Sabedoria Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago uma convidada. Uma frase que define a minha convidada de hoje é: aonde há doença, a consciência não está lá. Eu achei super bonito, né? Então eu vou repetir de novo. Aonde há doença, a consciência não está lá. Essa frase é do espiritualista filósofo hindu Sri Aurobindo. É isso, correto, né? É sobre Dharmani Prem. Ela é psicoterapeuta transpessoal, terapeuta bioenergética, instrutora de respiração, formada pelo Instituto Pavitra Shankar. Realiza seus atendimentos na clínica Bioharmonic, em Barão Geraldo, também online para todo o Brasil, países estrangeiros. Criou há 2 anos seu método próprio de respiração, chamado de Arte de Respirar, com grupos regulares de workshops, atendimentos individuais. Recentemente, iniciou um projeto da caminhada Respiração na Trilha, que ela vai explicar a seguir. Seja muito bem-vinda. Querida, agradeço. Muito obrigada. Muito bem-vinda mesmo. Muito obrigada pelo convite. Sim, uma honra estar aqui. Eu também estou super feliz, porque quando você me falou do tema da outra vez que você veio com o Pavitra, eu fiquei super interessada. Aí eu tive que viajar, ficar um tempo fora e falei assim, bom... Aí, quando surgiu a oportunidade de estar voltando a fazer, eu achei super interessante, porque eu sei claramente que eu não sei respirar direito, né? E eu tenho um ponto meio desagradável aí para saber que eu não sei respirar mesmo. E para mim ficou muito interessante, porque naquele último podcast você falou no finalzinho sobre isso, né? Sim. E eu falei, não, eu vou convidar ela sim, com certeza. Hoje o Alex não está aqui porque ele mora em Amparo e ele não pôde vir, então estou fazendo sozinha novamente, mas com ele aqui no meu coração. E aí vou começar com as perguntas, tá bom? Claro. Bom. Só vou te falar uma coisinha. Sim. Você e todo mundo não respira corretamente hoje. As pesquisas, elas apontam que 90% da população mundial está respirando de forma disfuncional. Nossa. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E ainda fora o clima, que eu acho que também atrapalha, não atrapalha? Por exemplo, a gente... O frio já não é mais o frio que era antes, o calor, por exemplo. Eu sinto que a minha respiração no calor, ela fica bem mais cansada do que no frio. Eu estava num país que estava frio agora e eu estava me sentindo super bem. Parece que o ar era diferente. Nossa, eu me senti muito melhor. Mas é uma questão também que eu gostaria de perguntar sobre isso. Tá bom, mas a gente fala. A primeira pergunta fala o seguinte: me conta um pouco da sua trajetória e como desenvolveu esse trabalho com a respiração. Tá. A minha formação é comunicação. Sim. Eu trabalhei com publicidade muitos anos, gostava do que eu fazia, trabalhava com eventos, eu viajava o Brasil, algumas cidades. Ai, que gostoso. Tinha um cliente, o meu principal cliente tinha essa demanda e viajava muito para a Argentina também, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Enfim, eu gostava muito do que eu fazia. Sim. Mas eu conheci o Pavitra, comecei um trabalho com ele de autoconhecimento, Sim. que num primeiro momento eu não imaginava transformar isso numa formação, embora sempre todos os trabalhos com ele que eu fiz foram dentro da formação dele. E aí eu fui acessando verdades mais profundas em mim. Entendi. E aí essa questão de trabalhar com cura foi ficando muito presente. Um chamado, né? Com certeza, um chamado. E aí, então, eu comecei a fazer uma migração meio tímida, mas não conseguia deixar a publicidade. Fui, até que chegou, acho que 2018, 2019, eu migrei, comecei a atender com psicoterapia e com terapias bioenergéticas. Sim. E aí veio a pandemia. Aí foi aquele sufoco, né? Você e todo mundo, e eu, e Sim, né? A gente ficou ali
tentando entender o momento. E aí eu fui entendendo que eu precisava migrar para o online um tanto e levar o meu trabalho para o online. Foi aí que isso nasceu. E aí, há 2 anos, já no meio da pandemia, numa meditação, me veio, eu estava querendo meditar sobre caminhos mesmo, né? Sim. De tempos em tempos eu faço isso. E aí veio, então, respiração. Respiração, fui estudar sobre. Então, eu comecei com os respiratórios do yoga, mas eu fui entendendo isso, que o caminho da respiração ele é um caminho muito à parte, né? Então, todo o meu foco sempre foi trabalhar com a conexão, né? Com a consciência. Sim. Eu gosto muito dessa frase que você falou no começo, Eu achei ela linda. porque o meu objetivo, e é o que eu faço comigo, é sempre ajudar a pessoa a voltar a se conectar, né, consigo e conectar com a sua consciência. E ela está disponível para todos, para qualquer pessoa, para qualquer gênero, para qualquer faixa etária. E o que acontece hoje? A gente vive num mundo que puxa, estimula a gente sair desse padrão, sair dessa conexão. Sim. Né? Então, para você ter uma ideia, há 200 anos atrás, mais ou menos, isso tudo que eu estou te falando, pesquisa. Sim. Isso tem esse livro aqui, ó, o livro Respire, é um dos livros mais legais que existem na área da respiração. Todo mundo que trabalha com respiração no mundo adora esse cara, em inglês é Breathe, né? Ele é um jornalista norte-americano e ele tem muito embasamento aqui. Esse aqui também, mas mais esse Respire, gosto muito, James Nestor. As pesquisas que existem no mundo apontam que há 200 anos atrás, mais ou menos, ou seja, antes da era industrial, a gente respirava em 11 segundos. Hoje, a média da humanidade é respirar em 3,3. Nossa, como assim? Entendeu? Tem gente que chega para se tratar comigo respirando em 1. A pessoa está realmente num processo de ansiedade mais agravado. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas na hora que eu cheguei aqui, eu tava respirando bem ofegante, né? Aquele calor, não sei o que, de pegar peso, eu tava... Ai, tô cansada, assim. Sim. Não Toda sabia vez que direito. o corpo precisa ou sente que precisa de oxigênio nas células, a nossa tendência é respirar pela boca, o que não é correto, e respirar rápido só aqui em cima. Nossa, entendeu? Isso é todo mundo, tá? Quando a gente nasce, você põe o bebezinho ali deitadinho, você vê que ele respira com o abdômen também. Então, toda essa musculatura abdominal funcionando e o diafragma, que é esse músculo que a gente tem, que é o único músculo horizontal, também trabalhando, certo? Hoje em dia, como a gente respira muito só aqui em cima, isso não trabalha. Meu Deus. Qual é o problema disso não trabalhar? Você não massageia os órgãos do jeito que você teria que massagear, né, que o corpo gosta. O diafragma, por exemplo, nessa respiração disfuncional que a gente tem hoje, ele tem uma movimentação de mais ou menos 1 centímetro. Quando a gente faz o trabalho de respiração dentro desse projeto que eu atendo, né, o projeto Arte de Respirar, e a gente vai trabalhar esses exercícios para trazer uma elasticidade para ele de novo, para trazer alongamento e para a gente trazer consciência para ele, e para essa musculatura aqui embaixo, ele chega a movimentar até 10 centímetros. É muita diferença. Nossa. E ele é responsável, então, por fazer esse massageamento, mas também para ajudar com os fluidos que desintoxicam o nosso corpo, fluxo sanguíneo. Nossa, a respiração é algo muito importante. Vai né? além dos pulmões, entendeu? A gente pensa em respiração, a gente pensa em pulmões, claro. Mas tudo isso fica comprometido. Eu acho que então naquela sua meditação, acho que casou muito com a questão do Covid, né? Porque essa falta de respiração foi uma coisa que aconteceu muito, né?
aquela coisa do oxigênio, não sei o que e tal. Lia, foi Nossa. isso que eu li nessa passagem do Covid. Eu falei, gente, o que a vida tá falando para nós, seres Sim. humanos? Gente, vamos prestar atenção na respiração? Vocês não estão respirando? E aí eu tive esse clique, falei, claro, faz todo sentido. E faz mesmo. Então, hoje a gente tem vários tipos de medicina acontecendo, né, disponíveis, desde da medicina tradicional e várias outras. E eu acho muito incrível essa, que você acessa algo que está dentro de si. Com certeza. A respiração é algo muito relacionado à nossa autonomia, né? Quando a gente nasce, Sim, por exemplo, é a primeira coisa que a gente faz independente da mãe. Verdade. Né? Então tem um símbolo de autonomia muito forte. Não, com certeza. E isso fazia também muito sentido para mim, no meu processo pessoal. Então, hoje não dando uma coisa com a outra. Mas é legal, né? Porque se a gente for pensar, parece que foi realmente a espiritualidade que levou você para esse caminho, né? Foi. Com certeza foi. Bom, você já tinha falado aqui, mas ó, o que a gente respira errado, acho que a maioria de nós já percebeu. Eu percebo que eu respiro errado, total. Mas por que acontece isso e onde começou? Foi exatamente o que você já falou, né? Isso, exatamente o que eu falei. Dentro da minha formação, que você me perguntou, sim, né? E como eu fui parar, então aí estudei um tanto com Pavitra dentro da formação transpessoal e bioenergética. Então eu trago isso para os meus atendimentos de respiração. Sim. Toda a minha percepção, toda a minha leitura corporal de Reich, Lowen, toda a minha sensitividade, que eu também me descobri médium sensitiva com ele ao longo do tempo. Porque isso vai acontecendo quando você está trabalhando com a espiritualidade, vai ficando muito grande, né? Sim. O nosso canal, assim, de percepção é muito maior, né? Sim. Então, eu gosto muito de preparar as aulas, de estudar, e eu me dedico muito, assim. Então, hoje existem mais de 30 métodos no mundo que trabalham com respiração. Nem imaginava isso. Com vários focos. Então, foco para Covid, foco para asma, foco para bronquite, foco para auxiliar atletas de alto rendimento. Então, são muitos, né? E eu fui trazendo para o meu próprio método também esses conhecimentos da fisioterapia respiratória. Tem um método que é bem conhecido também hoje, que é o método Wim Hof, que é de um holandês que trabalha com desinflamação, né? Então, ele faz o processo respiratório junto com a imersão na banheira de gelo. Então, eu já dei 2 workshops. Eu acho que eu vi isso no seu Insta, uma piscina ali, parecia, acho que era uma banheira, né? Isso. Eu vi. Então, é dentro desse método. Então, eu fui estudando e incorporando. Gosto, como eu estava te falando, muito de preparar as aulas, mas é muito curioso, porque às vezes eu estou começando a dar aula. Isso acontece mais nas aulas individuais. Né? Eu estou começando a dar aula, eu sinto a energia da pessoa e eu sinto que ela precisa de outra coisa naquele momento. Com certeza. Então, ou a própria guiança me traz a informação e aí eu mudo a estratégia da aula e o direcionamento. Claro que sempre dentro do que ela busca no macro, né? Você, na realidade, então, o seu atendimento é uma aula, é isso? O meu atendimento... Olha que interessante. Eu dou aulas em grupo. Sim. Tanto presenciais quanto online. Eu tenho um grupo que está comigo desde o começo, que eu amo, eles sabem disso. Todos vocês sabem disso. E tenho, fora os meus pacientes de psicoterapia e terapia energética, dentro da respiração mesmo, eu tenho pacientes que eu atendo individualmente. Entendi. Tanto online, então eu tenho pacientes de fora do estado, pacientes de fora de Campinas. Tenho gente que eu atendo que mora a 2 quadras da clínica, mas prefere fazer online porque quer fazer no conforto da sua casa. Entendi. Então, o online hoje ele tem essas características, né? E aí, então, um tanto é uma sessão, mas um tanto eu chamo de aula também. Sim.
que é uma sequência de exercícios respiratórios. Entendi. Com uma finalidade específica, que é aquilo que ela me traz, né? Na aula experimental, enfim, a gente faz a anamnese do que a pessoa, né, necessita e quer, o objetivo dela. E aí, então, eu monto todo um programa para ela Fazer. conseguir isso que ela precisa. Interessante. Porque eu não consigo imaginar. Eu teria que ver mesmo como que é o exercício. Uhum. Você vai fazer um hoje, né? Eu vou fazer um hoje. Normalmente, nas aulas, tem uma parte que ela é bem física. Uhum. E a gente trabalha tanto a capacitação dos próprios pulmões, mas a gente trabalha também outras questões, né? Então, a distribuição do oxigênio nas células, isso tem a ver com uma quantidade específica de gás carbônico no sangue. Então, existem vários exercícios que são para isso. Nossa, é muito bem vasto, complexo, assim, tem bastante... É uma média de quantos exercícios você tem numa média? São muitos ou são a quantidade? Tipo, assim, para cada... Numa aula? Numa aula. Uns 12 exercícios. Nossa, tem bastante. E aí, o que eu faço? Eu sempre passo para a pessoa, porque normalmente a aula ou a sessão é uma vez por semana. Sim. Tanto a aula em grupo quanto a sessão individual. Aí eu passo um exercício para a pessoa fazer em casa todos os dias, Entendi. de 5 a 10 minutos por dia, porque se a gente está falando de reeducação respiratória, é legal você fazer essa manutenção ao longo da semana. Com certeza. Então, chega, assim, 15 dias depois que a pessoa começou, ela já chega na aula assim, Darmani, já me percebi fazendo diferente, já me percebi respirando nas regiões de forma diferente, já percebi uma outra consciência no meu corpo. Então, isso acaba acontecendo. Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se foi num filme. Não, eu vi num filme, sim, mas eu acho que eu também já vi várias... Acho que também no Covid teve muito isso. Porque tem um aparelhinho que você sopra e fica subindo as bolinhas, né? Uhum. Que a pessoa fala, tem que respirar, ou fazer aquele treinamento, porque você tá com alguma coisa e precisa fazer. E não sei se eu vi isso há pouco tempo em algum filme. Eu lembro que a pessoa ficava insistindo para a pessoa fazer e ela ficava meio não querendo fazer. E era uma respiração, porque existe também você ensina a pessoa fazendo um método, mas existe aparelhos também que incentivam a pessoa a fazer isso, né? Existem. Tem o CPAP, né, que é um aparelho que ajuda a pessoa a respirar quando está dormindo, e aí eu tenho duas pessoas que se tratam comigo que usam e vieram porque gostariam de ainda assim tentar, né, e fazer sem o aparelho. explorar uma coisa mais orgânica. Sim, que eu acho que é mais correto. E eu acredito muito nisso. E a gente tem uma programação para chegar uma hora e desmamar, né? Sim. Mas 12 exercícios eu não consigo nem imaginar. É muito... A gente vai fazer um aqui hoje. Normalmente eu faço isso que eu te falei, né? Existem alguns exercícios que eles são bem... que eu chamo de a musculação da respiração. Sim, sim. E tem alguns que são mais para interiorização, que é o que a gente vai fazer hoje. Que geralmente quando você vai fazer a meditação, qualquer pessoa vai falar, né? Respira fundo, fecha os olhos. A gente se conecta muito primeiro com a respiração, numa meditação, né? É incrível. Você não vai fazer uma meditação e fala assim, vamos pensar na cachoeira. Na primeira coisa é vamos respirar, solta o ar. Prestar atenção em si, na respiração. Então você vê, já começa com isso, né? A respiração, ela é... Nossa, não sabia o quanto ela é tão importante, porque me veio isso agora. A gente sempre começa uma meditação, uma canalização, o que for pela respiração, né? Olha que legal. E é a primeira coisa respiração que a gente faz vida, quando a gente né? nasce. Respiração é vida. Nossa. Eu acho muito lindo. O processo é um tema todo interessante, porque assim, quando você me falou aqui, tava agachadinha aqui, eu lembro. Eu falei assim, nossa, mas que terapia estranha. O que é respirar? A gente respira, normal, todo mundo respira. Olha, mas é muito mais que isso, né? Sim. Por isso que a gente tem que passar mesmo
essas informações, né? O mundo precisa saber, né? Eu Precisa achei saber. super legal. Porque na hora eu fiquei sem entender. Uhum. Ela é uma coisa relativamente nova. Se a gente Ela veio dar comparar. espiritualidade para você. Talvez. Talvez não, sim. E na verdade, assim, o que é novo são as pesquisas Sim, sim. e essa forma de trabalhar. Tá. Mas os monges tibetanos, por Sim. exemplo, trabalhavam com a respiração já muito lá atrás e certeza. várias outras culturas, né? Sim, sim. Já traziam a respiração como algo primordial para você conquistar Eu lembro. saúde. Saúde e longevidade. E não é só, assim, eu lembrei de um fato, eu lembro a Matilde me ensinando, a nossa amiga, né, que você conhece, Uhum. há muitos anos atrás, ela falava assim, respira uma chama violeta e solta uma cinza. Hoje em dia eu não faço mais a cinza, eu faço a rosa, não preciso mais limpar isso, né, vamos emanar amor. Então eu lembro que eu ficava... Respira, chama violeta e solta uma rosa. Então, eu ficava fazendo essa respiração, imaginando mesmo a chama. Olha, é totalmente espiritual, mas que tinha totalmente conexão com a respiração. E eu faço isso Sim. até hoje. É até meio já que inconsciente, porque eu chego lá e fico. Chama violeta, sabe? E olha que legal. Eu não tinha essa consciência. Ótimo, De que eu já né? estou fazendo Tá isso há algum tempo sem perceber. Legal. Que eu estou mexendo com essa coisa da respiração e eu não tinha essa consciência. É uma coisa que fica tão... É aquela coisa dos 3 minutos e não mais o 11, né? Mas... E existe Nossa, isso, né? loucura. Existem essas respirações onde a Sim, gente faz que é o a espiritual, visualização né? e ela tem esse caráter mais Sim, espiritual, como sim. você está chamando. E existem hoje muito se fala e muitas pesquisas, como eu venho te trazendo aqui, sobre como é, então, respirar corretamente. O que a gente está chamando de disfuncional Sim, e o que a gente está chamando de funcional. Isso eu entendi. Então, o disfuncional, por exemplo, respirar pela boca é uma coisa bem errada que a gente faz hoje. E muita gente faz. Eu faço. Né? Então, sem perceber, dentro desses departamentos de pesquisa das universidades, tem algumas nos Estados Unidos, algumas na Alemanha, algumas na Inglaterra, enfim. O que eles trazem? 2 departamentos que estudam muito o processo de respiração. Um deles é o departamento de psiquiatria, Sim. Claro, porque a gente vê como isso interfere diretamente no nosso emocional. E hoje a gente está com esse emocional super acelerado. Sim. E também tem o departamento de odontologia, estuda bastante. Porque toda essa questão de arcada dentária, hoje é muito, no mundo contemporâneo, muito comum, né? Sim. Esses problemas todos, e dentição torta, tudo isso vem de uma respiração incorreta. Totalmente respirando errado. Fica tranquila que esse processo... Vamos fazer aula comigo. Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Não, essa história da caminhada eu já fiquei super antenada. Eu falei, nossa, próximo eu quero ir. Eu vi coisa mais linda, aquele monte de gente. Nossa, eu amei. Pelas fotos, assim, pelo que eu vi, do que eu vi, foi muito legal. A gente vai fazer a 3ª edição agora, em abril. E ele é um trabalho gostoso também. Eu imagino, né? Porque não sei se é a mesma trilha, mas a trilha que você faz em Joaquim eu conheço. Eu adoro. Trilha do bonde. Isso. Eu adoro aquela trilha. Aqui em Campinas eu estou fazendo lá e eu quero levar esse projeto para outras cidades também. Nossa, eu achei super interessante. Na última a gente teve 60 pessoas e todo o foco é o mesmo foco, na verdade, eu trabalho. Claro que se a pessoa vai fazer um trabalho individual comigo, ele vai ser mais profundo, mais transformador e tudo mais. Mas o foco é sempre a autorregulação, né? Você dá a oportunidade para o seu corpo de se autorregular fisicamente, emocionalmente e energeticamente. Sim. Dentro daquilo que a gente estava falando no começo, que então, há 200 anos atrás, a gente respirava naquele tempo. Se você pensar, era o tempo da carta.
Então, você mandava uma carta e você não entrava numa ansiedade que ela ia chegar ali no mesmo minuto. Era, daqui a um mês você ia receber. Sim, sim. Era outra respiração. Com o advento da internet, Nossa. é tudo para ontem, entendeu? pessoa Então, não- você manda o WhatsApp, você já entra numa ansiedade, você... E se a pessoa não responde na hora, você já fica, como assim ele não me respondeu? Né? Então, essa parte emocional da disfunção, ela tem a ver com isso, né? Com esse, eu costumo falar para os meus alunos, a gente tem uma frase que a gente fica interna, aquela frase quase silenciosa. Mas eu preciso, mas eu preciso, mas eu preciso. Você nem sabe do que você precisa, mas a gente fica com isso. Eu acho que né? eu todos os dias eu falo, mas eu preciso marcar meu horário que eu não marquei lá no oftalmo. Aí eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê. Eu o tempo todo, você está correta. É. Eu acho que eu penso nessa palavra e 24 horas precisando fazer algo. E aí nem sempre a gente faz É. E fica com aquela ansiedade, com aquele estado e não põe para realizar. E tem muito também do nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, o simpático e o parasimpático, eles estão também muito caóticos, né? O simpático é aquele que a gente liga o alerta para a nossa sobrevivência, para lutar ou fugir, enfim. E aí a gente muitas vezes liga ele demais, aí não consegue dormir à noite, em momentos que não precisa, você tá super assim e tem uma fala agressiva com alguém. Então, tudo porque a gente é estimulado a ligar ele o tempo inteiro. Entendi. E o parasimpático, que é aquele onde a gente descansa, onde a gente fala, ufa, agora posso aqui relaxar. A gente também, às vezes, aciona ele em um momento que você precisa estar alerta, você precisa estar ali respondendo e você está meio dormente. Então, tudo isso precisa autorregular. Tá tudo então desregulado. Tá tudo desregulado. A gente fez isso, Lia. Nós humanos. Eu tô pensando. Tô pensando na minha vida, meu Deus do céu. Eu tô muito desregulada, então. Eu acho que a gente está tomando consciência, né? E com aí, certeza. assim, todo mundo tentando fazer, ou alguns tentando Sim. fazer já mais entendendo esse movimento. E aí porque a gente precisa ter, né, o entendimento também. Por isso, de pesquisar, de conversar a respeito mesmo, né? Olha, nós chegamos aqui, deixa eu ver onde que nós estamos, para ver se você já está falando sobre esse assunto. Olha, como que a gente respira errado, né? Sim. A maioria. Já me senti menos culpada, porque eu achava que só eu estava respirando errado. Sobre o método, quais foram as suas referências e como ele funciona e para quem ele é. Seriam os métodos dos livros, dos estudos que você fez? Essa pergunta? Eu acho que foram os métodos que eu já falei, sim, né? Sim, E comecei com o yoga, também agreguei a bioenergética, isso a mesmo. transpessoal e esses outros métodos de respiração que tem no mundo. Acho que ele a gente já respondeu. Então, a pergunta que não quer calar, né? Essa sobre respiração para fumantes. E como esse trabalho pode ajudar. Certo. Avisa aos fumantes que agora vai ser interessante. Quero Certo. saber tudo. Ok. Vou até me preparar aqui. O que eu acho dessa questão dos fumantes hoje, né? Eu já fui fumante. Sim. Eu me lembro que na época eu era bem novinha, quando eu parei, não conhecia a respiração, não conhecia nada disso. Eu lembro que o que me ajudou muito foi nadar. Que a natação, ela tem um trabalho de respiração intenso, né? Então, eu me lembro sempre com carinho disso. Mas, o que eu percebo? O cigarro, ele é um vício. Sim. E assim como todos os vícios, hoje, eu acho que esse assunto, ele cai dentro daquilo que a gente estava falando. A gente é estimulado aí por vício. Sim. Ao invés da gente ser estimulado a fazer a conexão correta consigo, entender o que é que você realmente precisa fazer, ir lá e fazer, a gente se perde no meio do caminho. Sim. Porque tem toda essa confusão acontecendo.
E aí é muito fácil. Tem uns que entram no vício do cigarro, outros no vício da bebida, outros no vício da comida, outros Sim. no vício da pornografia, outros no vício da internet. Todo mundo tem um vício, né? É, Mesmo inconsciente ou consciente tem. a internet é um inferno É. de viciante. Eu acho né? que O todo mundo. Instagram e tudo mais. Sim, sim. Então, a primeira questão, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Gente, vamos respirar, vamos ficar mais consigo, né? Ao invés da gente cair no vício, para a gente poder entender, se conhecer mais, se conectar mais com a sua própria consciência, para você poder achar as soluções que você precisa. Isso é uma coisa. Entendi. Mas, especificamente, o trabalho de respiração, eu indico ele para quem já tomou essa decisão de parar de fumar. Entendi. Eu já tive alunos que vieram e fumavam e queriam uma ajuda para ampliar a capacidade pulmonar. É claro que ajuda, mas é muito mais eficiente para quem tomou essa decisão e quer fazer um processo de recuperação. Isso que eu ia perguntar, porque tem um processo também que a pessoa para de fumar e tá tudo bem, não, a pessoa também tem que trabalhar isso, porque foram anos ali, né, com o cigarro. Sim. Se você fuma há mais de 20 anos, você provavelmente tem algum comprometimento já físico Sim. no pulmão. O processo com a respiração, ele não vai ajudar na recuperação física. Entendi. Mas ele vai te ajudar, sim, em todas essas outras questões que a gente falou. Então, você vai conseguir uma ampliação da sua capacidade pulmonar, você vai conseguir respirar no local correto, usando a musculatura correta. Você vai conseguir trazer... Porque o cigarro também, ele tem isso. Ele tem muito a ver com o processo de ansiedade, né? Com certeza. Então, se você tem ansiedade e acende um cigarro para tentar minimizar a sua ansiedade, é claro que os exercícios respiratórios do programa, eles vão mais diretamente te ajudar a ficar mais centrada e a lidar administrar melhor essas emoções. Mas, por exemplo, para quem quer parar de fumar e fazer com você as aulas, né, ou o tratamento, ajuda também, não, eu tenho uma consciência, eu não consigo, mas eu preciso de ajuda, porque eu acho assim, o cigarro, você não consegue sair fora sozinho, você tem que ter muita personalidade para isso. Eu conheço amigas que, eu parei, eu resolvi, no outro dia parei. E tem umas que não tem jeito, já tentou vários métodos e não conseguiu. Mas porque aí você tem uma consciência que você falou que a respiração, ela te ajuda também na ansiedade. Sim. Então, se você aprende a respirar para controlar... Há uma respiração para controlar essa ansiedade? Ou várias. Não? Várias. Tá. O método todo, ele prevê várias. Mas o que eu indicaria para essa pessoa? Um trabalho híbrido. Sim. De terapia com respiração. Sim. Não só um trabalho físico. O trabalho físico, ele vai ajudar um tanto, mas tem um outro trabalho de autoconhecimento que é legal a pessoa fazer para dar esse suporte. Se ela fizer um trabalho aprofundado realmente, isso ajuda. Porque só de ter a vontade de parar já é uma grande coisa. Eu não consigo, mas eu quero parar. Aí eu preciso de ajuda. E aí eu acho que tudo que pode vir, que traz benefício para ter esse suporte, por exemplo, você tem uma consciência de um fumante, como você tem que respirar para fortalecer o seu pulmão, eu acho super válido, entendeu? É uma coisa que, assim, é interessante, eu acho. É complicado, porque, assim, o cigarro, ele é uma coisa, assim, tem que ter muita personalidade para parar, né? Eu conheço pessoas que pararam sem nada. Eu fumei 10 anos na minha vida, eu fumava 1,5 maço por dia. Nossa, era bastante até. Eu parei de uma vez. Para mim não funciona, então, mas eu fui estabelecendo estratégias, né? Sim. E também eu acho que eu parei, eu já estava nesse caminho de autocuidado, já tinha 1 ano.
Eu trilho esse caminho já tem quase 30 anos. Sim, sim. E fazia 1 ano. E aí eu já estava num processo de amor próprio, de cuidado próprio numa outra profundidade. Eu acho que Sim. você precisa acessar isso. Eu acho que sim. Onde é o ponto ali que te faz decidir por essa... Eu acho que, no meu caso, seria assim. É a minha saúde que está em jogo, eu tenho que ter amor próprio de parar agora, porque senão, como fica a minha saúde? Né? e A minha aí saúde, né? É amor próprio, né? Sim. Você vai olhar questões da amamentação. Então, tudo isso que tem a ver com esse anel, Sim, né? O anel da oralidade, que a gente chama. sim. Você vai olhar questões com a sua amamentação. Você vai olhar... Tem uma psicoterapeuta... Será que é a Melanie Klein? Eu acho que é a Melanie Klein que fala do seio bom e seio mal. Então, ela tem toda uma teoria que discorre sobre isso. Então, a gente faz um trabalho com isso, com esses registros, para você entender esses registros, para você se libertar desses registros e aí fazer as ressignificações ali onde ele é e junto com isso o trabalho físico da respiração. Entendi. Entendeu? É um tratamento mesmo. É um tratamento. Para sair. Eu falo que a pessoa que consegue sair do cigarro por conta própria já é uma heroína, assim, entendeu? Uhum. Eu tenho um amigo agora que ele tá usando o adesivo e tá sendo super legal para ele. Porque eu nem sabia disso, mas em alguns postos tem esse trabalho, né, de consciência, tem uma palestra, você assiste a palestra e depois que eles dão o adesivo. Uhum. E eles que faz uns 3 meses que ele tá usando e tá bem. Uhum. Então, às vezes, a pessoa precisa de algum método, né? Às vezes até tem que ser físico para eu sentir isso, né? Então, assim, eu acho que o método dele tá indo usar o adesivo também eu acho interessante, porque ele tá tendo um suporte, né? E tem a palestra também que fala do que o cigarro faz, né? Eu acho que você vai experimentar as coisas e você vai testando. Sim, né? Com certeza. Mas, invariavelmente, todo vício também tem uma egrégora espiritual. Com que certeza. acompanha. Então, muito eu percebo disso com os meus alunos. A gente está fazendo um programa físico de respiração, mas isso ajuda eles quebrarem alguns padrões que dão continência para aquela egrégora daquele vício que ela está manifestando naquele momento. Sim, com certeza. Entendeu? Então, eu já tive vários casos de alunos que eu, não necessariamente eu trabalhei espiritualmente, mas trabalhei só com a respiração. E aí eu vi a mudança de padrão acontecer, eles também. Ai, que legal. E aí, energeticamente, eles já não ancoravam mais aquele tipo de padrão e de densidade, enfim. Olha que interessante. Então, isso acaba acontecendo também, né? Algum fumante parou de fumar depois da respiração ou não? Eu não tive nenhum fumante que me procurou com esse fim até agora. Entendi. Entendeu? Uhum. Então... Mas se tivesse uma pessoa falar, olha, eu preciso que você me ajude. Eu acho que eu ia propor esse tratamento que eu te falei. Sim. Híbrido. De terapia. Com certeza. Com a respiração. Eu acho interessante. Eu atendo outras pessoas com esse formato também, sabe? Bom, posso fazer a pergunta aqui agora, então? Você tem alguma coisa a mais falar dos fumantes? Acho que não. Eu acho que eu entendi bem também. Entendeu? Que dicas você dá para o iniciante e precisa iniciar de algum jeito a respiração corretamente? Que dicas que você dá para um iniciante? Certo. Uma pessoa que percebe que não respira bem e que está precisando fazer algo. Eu já percebi que eu não respiro bem mesmo. Uhum. Né? Então, como seria, né? As dicas para quem não respira. Uhum. E precisa iniciar de algum jeito a respirar corretamente? Tá. Vamos lá. Se você
percebe que você não está respirando corretamente, isso já é um ótimo passo, certo? Eu acho que eu não. Não. Eu acho, eu tenho certeza absoluta. Existem exercícios mais avançados, claro, que eu não poderia passar aqui, porque eu não sei quem está ali do outro da tela nos vendo, então não posso colocar a vida das pessoas em risco. Mas existem alguns exercícios que eles são mais basais, que são os primeiros que eu acabo ensinando para todo mundo que chega no programa. Que é você respirar prestando atenção nessa musculatura. Porque você falou dela o tempo todo, eu não consigo imaginar eu respirar aqui. Então, você colocando a mão aqui, você vai sentir. Você inspira lá embaixo. Então, inspira e infla o abdômen. Expira e contrai. Inspira e infla. E expira e contrai. Você sente aqui que vai inflar mesmo, Exatamente. Quando você faz isso, o diafragma que está aqui, ele fica com mais espaço para descer. Entendi. Porque você está abrindo espaço aqui para ele. Ele descendo, os pulmões ficam com mais espaço para dilatar. Entendi. Entendeu? Então, fisicamente, por isso que a gente usa isso. Então, a primeira dica seria essa. E se você fizer um tempo, você vai ver que essa ansiedade também tende a diminuir. Olha que interessante. Você respirando um tempo aqui. Aqui você coloca a mão... Aqui, eu costumo indicar, tem um umbigo aqui próximo do umbigo, né? É claro que depois a gente vai testando aqui na lateral, atrás, e vai ativando esses músculos. Depois a gente tem os intercostais aqui, a gente ativa também. E aí, depois de um tempo, você vai perceber que você está naturalmente utilizando essas musculaturas corretas. Olha que legal. Outra dica, respirar pelo nariz. Existem mais de 30 motivos cientificamente também estudados que indicam que é muito mais eficiente, muito melhor você respirar pelo nariz. Desde o aquecimento que ele faz no ar, a purificação, a pressurização que ele faz, e mesmo em termos de cognição cerebral. No cotidiano é importante. É claro que existem momentos, por exemplo, você está trabalhando com uma terapia específica que usa respiração e algumas delas solta pela boca, né? Mas ali você está induzindo a um estado específico para conquistar algo. Isso, eu ia perguntar mesmo a respeito disso que eu tinha comentado, né? De respirar, chama violeta e soltar, né? Isso, o próprio Pilates. O Pilates também inclui uma parte da respiração pela boca. E o Pilates, ele já tinha essa consciência da respiração, né? Então, o que eu estou trazendo a gente vai trazer essa reeducação respiratória para o seu dia a dia. Sim, com certeza. Entendeu? Você falou 30, nossa, é muita, nossa, não consigo imaginar. 30 o quê? Você falou do nariz que tem 30 funções. 30 funções, isso. Mas aí, na hora que a gente respira, vamos supor, a gente pegou a mania de respirar pela boca sem perceber, então, né? Sem perceber. Tudo inconsciente. E aí, eu sempre teria que estar com, por exemplo, quando eu sentir que eu preciso respirar. Vamos supor que eu não tô aqui, mexendo na minha barriga. Eu vou soltar como? Se eu respirei profundo no nariz... Tudo pelo nariz. Eu solto pelo nariz. Solta pelo nariz. Não tô acostumada, hein? Chocada. Quase ninguém está. Chocada. Porque a primeira reação é abrir a boca. Meu Deus. Sim. Tô chocada. Então, essas são as dicas iniciais. Isso é básico, mas é um passo muito grande. É uma consciência. É um passo eu não muito tenho, grande. Assim, é uma consciência. Porque, assim, eu nunca ia imaginar que o nariz tem 30 funções. Respiratórias. Eu acho que é corretamente passar com você mesmo para fazer o tratamento. Pra você ter uma ideia melhor do negócio. Porque, tipo, eu vou sair daqui falando, gente, eu respiro mal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ansiosa. Meu Deus do céu. O intuito nem é esse, eu sei, claro, da entrevista. Mas é para aprender, né? Eu acho que a gente está aqui para
trazer para as A pessoas informação, que né? existe essa possibilidade de você fazer esse processo de reeducação Ah, eu respiratória. acho perfeito. Né? Eu, por exemplo, agora tenho uma consciência de que se eu estou respirando mal e isso pode ser educado e aprendido, nossa, é uma bênção. Não é? Não, é uma bênção, porque eu nunca ia imaginar que respirar pela boca é algo errado. E respirar aqui em cima Aqui também, em né? cima, e não aqui embaixo. Aí você falou do bebê. A nossa capacidade pulmonar é de mais ou menos 5 litros. Hoje, a gente usa 10% respirando aqui em cima, entende? Então, todo esse processo do programa de respiração ajuda a ampliar isso. Por isso, também. Eu vou falar uma coisa para você. O Covid veio para ensinar isso, né? Não é? Meu Deus. Bom, esse exercício respiratório do público do canal nos 10 minutos finais, que a gente já fez agora? Não, vamos Não, fazer. é outra? Vamos fazer que um. legal. Vamos fazer um. Gostei. Eu já gostei dessa questão aqui do nariz, que você falou da boca. Então, vou fazer para vocês que são públicos do canal da Lia. Sim, sim. E para você também. Então, você acompanha. Eu tô super... Pode ser? Sim, sim. Esse livro aqui foi interessante porque eu ganhei de uma amiga, a Léo. Muito obrigada, Léo. Eu estava nas vésperas de um workshop. Sim. E ela recebeu também via guiança espiritual. Ela nem sabia que eu ia dar esse workshop. E ela apareceu lá na minha casa, falou assim, Nossa. olha, pediram, a espiritualidade pediu para eu te dar esse livro. Meu Deus. E ele tem a ver com neuromeditação. Eu fui folhear e aparentemente o livro, ele é um livro bacana, mas ele era mais iniciante do que eu estava trabalhando já no workshop. Mas tem uma oração no final, que a hora que eu cheguei no final, eu falei, entendi por quê. E a gente vai fazer a respiração com ela hoje. Tá, eu quero gravar você fazendo. Tá bom. Deixa eu ver se tá legal aqui pra gravar você. Foi? Foi. Vídeo. Perfeito. Tá bom. Então eu vou sugerir de vocês sentarem numa cadeira como a gente está aqui, deixar a coluna relaxada, porém ereta, os olhos fechados, você pode fechar para fazer mais contato consigo e fazer essa respiração pelo nariz, tá? Inspira e expira pelo nariz. Vocês podem colocar as mãos aqui no abdômen, como a gente fez mais cedo, a Lia fez ali. E você vai tentar fazer essa respiração, movimentando essa musculatura. Você presta atenção no seu corpo. Você presta atenção na sua respiração. Nessa movimentação, nessa musculatura que você está ativando para respirar de forma mais funcional. E presta atenção em si. A gente é muito roubado da gente o tempo inteiro. Então, esse é um momento em que você está dedicando essa atenção para si. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo. O ar que entra, normalmente ele é um pouquinho mais frio. O ar que sai, normalmente ele é um pouquinho mais quente. Nossa, parece que tem alguma coisa que vai pro cérebro também. Nossa.
eu sempre gosto de falar para quem está iniciando para fazer algo bem gentil consigo. Então, você não precisa fazer, num primeiro momento, uma grande respiração. Você vai no seu limite. A sensação é de que não soltar pela boca Uhum, é uma coisa diferente. Se só uhum. solta pelo nariz, volta, realmente a gente sente que vem frio, depois sai quente. Uhum. Mas eu fiquei um pouquinho zonza. Tonta, é. É normal? Isso também é comum, isso é bem um indicativo de que você tá com uma respiração disfuncional. Sim. Então, você tá dentro do seu padrão, você tá hiperventilando um pouco, Entendi. entendeu? E essa hiperventilação, ela dá um pouquinho essa tontura. É, também assim. Mas na segunda, terceira sessão, o seu corpo ele já se habitua e aí isso Entendi. passa, tá? E aí, por exemplo, eu faria isso a semana inteira? Depende de cada caso, né? Cada Entendi. caso eu vou indicar o exercício específico para cada pessoa. Eu posso tomar água agora? Claro. Nossa, dá pra sentir a diferença. É aquela coisa mesmo, eu tô acostumada a soltar pela boca, Uhum. a respirar pela boca. Uhum. Interessante. Eu vou sugerir da gente prosseguir. Sim, sim. Eu vou dar uma dica para você. Uhum. Você prossegue de olhos abertos. Sim, sim. E você respira menor. Não precisa Tá. respirar tão grande para você não hiperventilar tanto tá. nesse momento. Tá bom. E para quem está em casa também sentiu isso, a dica é a mesma. Então, presta atenção nos pés no chão. E você pode fazer de olhos abertos para você não sentir tanta tontura. Tá. Voltando a prestar atenção na respiração. A gente vai, então, para a sabedoria que a respiração traz para a gente. Uhum. De expansão e retração. Ou seja, para tudo existe um tempo. E essa é o grande ensinamento da respiração. Tem a hora do recolhimento, tem a hora da expansão. Tem a hora do plantio, tem a hora da colheita. Tem a hora do riso, tem a hora do choro. Tem a hora da celebração, tem a hora do luto. Hora de ser colo que acolhe. Hora de ser acolhido em um abraço. Hora de morrer, hora de renascer. Hora de abrir as portas e deixar entrar. Hora de fechar e deixar ir. Hora da tempestade, hora da calmaria. Hora da labuta, hora do descanso. Hora de falar, hora de calar. Hora do despertar, hora do adormecer. Hora do início, do meio e do fim. Devagar, vocês vão interrompendo a concentração. Podem ir relaxando o corpo, voltando para a sua respiração natural como ela é hoje. Ai, deu vontade de chorar. Essa oração, ela mexe muito com a gente e a própria sabedoria da respiração, ela Coisa é mais isso, linda. não é? Nossa. A gente Muita saber gratidão. a hora do que, né? Lia, a gente tá tão corrido para lá e para cá e a gente não percebe mais. Eu perdi há poucos dias um primo. E na hora que você falou do luto, né? Uhum.
minha respiração fez eu lembrar assim dele de uma forma profunda. Nossa, que oração linda, meu Deus. Espero que todo mundo tenha gostado também. Ai, canceriano é isso, né? Só chora. Olha, muito obrigada, viu? Nossa. Isso, respira um pouco agora para você se recuperar. É, porque mexe com o emocional, né? Entendeu? Emoções que estão congeladas. Sim. Tudo isso pode acontecer numa sessão. Nossa, coisa mais linda. Olha, muita gratidão. Nossa. É isso, né? A gente também tem que finalizar, mas deixa eu recuperar um pouquinho. Isso, recupera. Nossa, eu tenho muita gratidão, agradeço muito, assim, foi muito interessante. Eu tô emocionada. Uhum. Ai, meu Deus do céu, Lia sendo Lia, né? Eu tô falando a verdade, né? Eu não tô mentindo. Olha eu respirando pela boca. Agora eu vou prestar atenção nisso. Isso, mas vai com calma, Sim, sim. né? Eu achei muito interessante. Então, isso de você ser gentil, avançar, mas com gentileza. Não sim. adianta a gente já querer Não. dar passos maiores do que a gente consegue. O corpo não Sim. assimila, ele nem assimila. Sim, não, mas assim, é muito interessante. Eu não sei o que falar. Perdi a... Fique Não tô tranquila. Fique tranquila. É normal, então, Claro. essas reações que eu tive agora é normal? Uhum. Quando começa a... Sim, é normal. Porque você vai mobilizar coisas. Sim. Né? A gente está respirando aqui de Uhum. forma errada Sim. e disfuncional, e essas coisas ficam ali, congeladas, causando tensão no corpo. Entendi. E muito provavelmente indo para processos de doença emocional, doença física, doença espiritual, e a gente nem percebe. Então a gente está fazendo aqui, agora, já um primeiro passo de um processo de saúde. É, né? Nossa, olha. Saúde é movimento, então... Perfeito. Movimentou algo aí, mas tem que respeitar. Agora trata com carinho. Sim, né? Perfeito. Eu queria muito que você, pra gente finalizar, recebesse uma mensagem, né? Eu acho que você vai gostar. Vamos ver o que vai vir para você. O que eu tenho que fazer? Uma lâmina de cada uma, para ver o que vem para você. Esta e esta. Tô chocada. Olha que veio. Conhecimento. É o que você veio fazer aqui hoje, né? Legal, muito legal. Trazer conhecimentos, né? Muito bom. Essa daqui é minha pessoal ou é para o trabalho? Como eu funciona? acho que, assim, veio para você essa mensagem, entendeu? Então, uma carta está interligada à outra, que vem a mensagem e que fala do conhecimento. O que eu achei legal, a do conhecimento, é o que você está trazendo hoje pra gente, né? Ela está falando, cure sua vida com a energia de conhecimento. Conhecimento. Muito bom. E você está falando de cura? Sim. Receba força e proteção, vibre positivamente e cure sua vida com a energia de conhecimento. Olha, é isso. Não tinha que fechar melhor, né? Porque o que você está trazendo pra gente é conhecimento, né? Sim. Nossa, muita gratidão. Olha, muita, muita, muita gratidão. Até chorei. Obrigada a você, viu? Meu Deus do céu, muito obrigada, viu? Eu adorei. Eu posso falar do meu endereço do meu Instagram para as pessoas? Sim, claro que pode sim, com certeza. Então, quem quiser conhecer mais esse trabalho, o meu Instagram é @darmaniprem. Darmani escreve com DH, vem de Dharma, né? Sim. DHARMANI, Prem, PREM. E ali você pode tanto falar comigo diretamente no direct
e vai ter as Sim. principais informações dos workshops, da caminhada e das aulas em grupo, das aulas individuais, sessões individuais, tudo. Eu vou colocar na descrição também, Aham. no YouTube, a gente coloca a descrição e o seu link. Ah, legal. E aí a pessoa consegue já acessar. Tá bom. Mas, assim, muita gratidão. Eu agradeço imensamente, assim. Eu quero saber mais sobre a respiração. Agora eu fiquei muito mais curiosa, assim, com muito mais interesse. Você está convidada a fazer Não, eu uma com sessão, com tá bom? Vou te certeza. dar de presente. Nossa, eu agradeço. Nossa, eu quero ir muito também na caminhada. Eu fiquei, assim, muito interessada. Eu agradeço muito, porque, olha, me acessou, assim, um bem-estar, sabe? Uhum. Então, muito agradecida mesmo. No primeiro momento vem quando movimenta, né? Você fica, opa! Mas aí depois vai abaixando, né? E você fica mais forte, você se percebe mais integrado, né? Então, Não, eu achei super interessante. Vou divulgar muito o seu trabalho, você pode ter certeza. Então é isso, muito agradecimento. querida, eu agradeço pela oportunidade, muito bom estar aqui. Eu adoro fazer podcast, ainda mais com um tema tão interessante, né? E eu espero que as pessoas de casa também Sim, tenham com colhido certeza. bons resultados, né? E Sim. tenham gostado. E eu vou deixar o seu endereço lá, porque para acessar mesmo, né? Tá Para bom. saber principalmente dos workshops e tudo mais, que eu acho super interessante. Então, hoje a gente finaliza, né? Agradeço o Podcamp também, que está sempre aí abrindo as portas. E é isso. Mais um podcast realizado.